Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nessa aula, a gente vai tratar um pouco sobre ângulos, tá certo? Espero que vocês gostem da aula, Dá uma curtida no vídeo, tá certo? Compartilha com o pessoal aí para incentivar o canal a crescer, ok? Então nessa aula de ângulos de hoje, veio algumas definições, tá certo? Definições sobre ângulos. Então, denominamos ângulo a região do plano limitado por duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem o nome de lados do ângulo e a origem delas recebe o nome de vértice. Eu trouxe para vocês um exemplo, para a gente, na prática, ver como funciona cada definição dessa, tá certo? Então a gente tem um plano, eu escolhi um plano qualquer, tá certo? E nesse plano eu escolhi um ponto, que a gente vai chamar de vértice, tá certo? Que é a origem, como a gente fala aí, parte duas semirretas de uma origem. Então esse pontinho aqui, certo? Esse pontinho aqui que eu estou chamando de O é a origem, tá certo? E dessa origem vai partir duas retas, ou melhor, dois segmentos de reta, tá certo? Então esse segmento de reta, eu estou chamando de S, tá certo? Um segmento de reta desse eu estou chamando de S. O outro segmento eu estou chamando de R, como vocês estão vendo aqui, R e S, ok? E partem de uma mesma origem, tá certo? Nesses dois segmentos de reta, a gente tem o lado, como vocês viram aí, que eles recebem nome de lados do ângulo, tanto em cima como embaixo, tanto o segmento de S como de R, eles têm o lado referente ao ângulo, que é esse ângulo aqui que a gente destacou em laranja, tá certo? Então o que é que acontece agora? A gente tem um ponto, que é chamado de vértice, tá certo? Desse vértice parte duas semirretas, semirretas S e semirreta R, Elas têm os lados, que é esse lado aqui e esse lado aqui, e eles têm, esse ângulo tem aqui um plano limitado, certo? Entre as duas semirretas, tá certo? E esse ângulo aqui, eu estou chamando de x, tá ok? Então a gente já, na definição, a gente colocou um exemplo na prática do que é, certo? Essas definições aí de vértice e semirreta, ok? Uma observação, Nessa observação aqui a gente tem o quê? Que retas, tá certo? Elas são infinitas, tanto para a esquerda como para a direita. Retas são infinitas, tá certo? Segmento de reta AB, e tem um tracinho aqui em cima, O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente destacou dois pontos, o ponto A e o ponto B, tá certo? Aonde esse segmento de reta inicia no ponto A e termina no ponto B. Então é limitado, começa em A e termina em B, tá certo? Todo segmento de reta. Semirreta, a gente percebe que a semirreta aqui tem a AB e uma setinha em cima para a direita. O que quer dizer isso? Que a gente tem uma origem, um início em A, certo? Da semirreta, passa por B e continua crescendo para a direita. Então, existe um início, mas não existe um fim na semirreta, ok? Agora, os tipos de ângulos, Quais são os tipos de ângulo que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai trabalhar nessa aula os tipos de ângulos agudo, reto, obtuso e raso, tá certo? São os ângulos classificados, Então, usando como exemplo, a gente tem o primeiro aí que é o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo, O ângulo agudo mede menos do que 90 graus. Então, vocês estão vendo aqui um ângulo, Esse ângulo eu estou chamando de ACB. A origem é o C, tá certo? E forma aqui um ângulozinho de 40 graus. E esse ângulo de 40 graus é menor do que 90. Logo, ele é um ângulo agudo, ok? Temos também um ângulo reto, O ângulo reto mede o mesmo que 90 graus, ou seja, sempre será 90 graus, tá certo? Um ângulo reto sempre será 90 graus. Vamos aqui num exemplozinho, ó, que a gente tem
ACB. E a origem do ângulo é C, certo? Então a gente tem aqui que o ângulo reto sempre vai dar 90 graus. E esse quadrinho aqui também, né, esse pontinho aqui, esse quadrinho com pontinho no meio também nos dá uma ideia de que esse ângulo é de 90 graus, tá certo? No próximo exemplo, a gente tem aí o ângulo obtuso, né? O que é a definição de ângulo obtuso? Certo? O ângulo obtuso mede mais do que 90 graus e menos do que 180. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem um ângulo ACB. A origem é em C do ângulo, né? O vértice. Então a gente vê aqui que esse ângulo mede 145. Tá certo? Então, como ele mede 145, logo ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180. Tá bom? Para essa definição, ele ganha o nome de ângulo obtuso. Né? Ângulo raso. O ângulo raso, também conhecido como ângulo de meia volta, mede o mesmo do que 180. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o exemplo ACB. A origem do ângulo aqui é o C, né? Parte duas semi-retas, certo? De mesma origem, formando um ângulo de 180 graus, ou seja, de meia volta. Tá certo? Então, esses exemplos aí que eu trouxe para vocês, né, de ângulo reto, ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso, eles são ângulos, tá certo? Que a gente trabalha bastante dentro da geometria. E percebemos que o ângulo de 180, que é um ângulo raso, e o ângulo de 90, que é um ângulo reto, a gente consegue em muitas questões já ver o ângulo como sendo um ângulo notável. Tá ok? Então, pessoal, nessa segunda parte, né, onde a gente vai tratar sobre a resolução de algumas questões dentro dos conceitos trabalhados em ângulo, né, anteriormente, então eu peço que vocês continuem no vídeo, tá certo? É de grande importância vocês continuarem no vídeo, né, certo? Porque a gente agora vai aplicar nas questões, né, os conceitos anteriormente trabalhados, tá certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Na nossa primeira questão, certo? O que é que a gente vai fazer aqui, né? Diz o seguinte: calcule o valor de x na figura, né? Então a gente percebe o que aqui? A gente tem uma figura, tá certo? Aonde esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Por que um ângulo de 90 graus? Porque eu tenho uma reta, tá certo? Essa reta aqui, né? Ela é perpendicular a essa de baixo, certo? Formando um ângulo de 90 graus aqui. Tá ok? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse x mais 40 mais 3x mais x menos 10 e igualar a 90, porque aqui é um ângulo de 90 graus. Ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui. X mais 40 mais 3x mais x menos 10, certo? Tudo isso igual a 90 graus, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Os valores que tem x permanecem no primeiro membro, os que não tem x a gente joga lá para o segundo membro trocando o sinal, tá bom? Então, aqui vai ficar x mais 3x mais x, tudo isso é igual a 90, né? Como vocês estão vendo aqui, depois da igualdade, então 90. Esse 10 aqui, ele está negativo, fica positivo, mais 10. E esse 40 aqui, ele está positivo, fica negativo, menos 40. Certo? Agora a gente percebe que a gente tem x mais 3x, 4x, né? Mais x, 5x. Ok? Tudo isso é igual a 90 mais 10 dá 100. 100 menos 40, 60. Não é isso? 60. E aqui a gente tem o que agora? Uma multiplicação aqui. Vamos deixar o x em evidência, tá certo? E passar o 5 dividindo esses 60, né? 60 dividido por 5 dá 12, não é isso? Então a gente encontrou o valor de x, tá certo? Aí vocês perguntam, ainda a gente para aqui nesse valorzinho aqui de x? Não, né? A gente tem que encontrar o valor de cada ângulo, tá certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar o valor desse ângulo aqui, ó, esse primeiro ângulo, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vai ficar x
mais 40, né? Quem é o x? É 12, né? Então vai ficar 12 mais 40, né? E a nossa resposta aqui vai ser 52, tá certo? Para aquele primeiro ângulo, né? Como a gente destacou aqui, né? Ele mede 52 graus, tá certo? Para o segundo ângulo, né? Que esse segundo ângulo a gente está chamando aqui de 3x, então vai ser 3x, tá certo? É 3 vezes o x, né? Mas quem é o x? É 12, então vai ser 3 vezes 12, tá certo? E 3 vezes 12 a gente vai dar o quê? 36 graus, né? Então, esse outro ângulozinho aqui, que a gente acabou de responder, né? É 36 graus, tá certo? Aqui, nessa terceira parte, a gente tem um ângulo de x menos 10, né? X menos 10. Então, vamos lá. X menos 10. Quem é o x? É 12, né? Então, vai ficar 12 menos 10, né? E 12 menos 10 é 2. Então, esse outro ângulozinho aí mede 2. Somando 52 mais 36 mais 2, isso tem que dar 90 graus, que é para confirmar a nossa resposta, né? Então, temos aqui 52 mais 36 mais 2, né? Então, a gente tem aqui que 52 mais 36 dá 88, né? Mais 2, 90. Então, comprovamos a nossa primeira parte, certo? No segundo exemplo, né, a gente tem aqui, ó, observando o triângulo abaixo, o valor do ângulo de x é. Percebemos que o ângulo de x ele é um ângulo externo, ele está fora, não é isso? Do triângulo, certo? Então a gente tem que fazer o quê? Vamos primeiro descobrir esse ângulo aqui, certo? Que eu estou chamando de y, né? Então, para a gente descobrir esse ângulo, a gente vai fazer o quê? Vamos somar 52 mais 85 mais y, isso é igual a 180, pela propriedade, né, que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá certo? Então, usando essa definição, a gente vai colocar aqui que o y é igual a 180, né? Esse 52 ele está positivo, passa negativo, menos 52, certo? E esse 85 ele também está positivo, passa negativo, menos 85, tá bom? Então, vai ficar que y é igual a 180, né? Eu vou baixar eles e vou somar aqui esses dois números negativos, né? Menos 52, tá certo? E menos 85, né? Quanto dá esse número aí pra gente? Vai dar menos 137, né? Menos 137, certo? Menos 137, né? Então, y é igual a 180 menos 137, né? Isso vai dar uma resposta para a gente de 43, correto? 43. Então, o valor do y é 43, né? Então, agora, para a gente encontrar o valor de x, que é o que a questão pede, o que é que a gente deve fazer, né? Vamos observar o que aqui? Se eu somar y mais x, vocês concordam que dá aqui um ângulo raso, ó, né? Vai dar um ângulo raso de 180 graus, né? Então a gente vai fazer o quê? Y mais x é igual a 180, pela propriedade que a gente viu lá de ângulo raso, certo? Então o que acontece aqui? Quem é o y? 43, né? Então a gente tem 43 graus mais o x igual a 180. Não é isso? Vamos deixar o x em evidência. Então vai ficar 180 menos 43. Certo? Está positivo aqui, passa negativo, não é isso? Então x é igual a 180 menos 43. Então vai dar uma resposta aqui de 137. Correto? Então encontramos o valor do nosso ângulo de x, né? E lembrando que
a gente, para provar, né, a gente só somar o x mais o y e tem que dar 180, né, os resultados dos dois, tá certo? Então, pessoal, esse é o valor de x, 137, tá bom? Mais uma questão aqui para a gente praticando, né? Então, o que acontece aqui agora, nessa questão 3? Determine o valor de x no triângulo abaixo, tá certo? Então, o que acontece aqui? A gente tem um triângulo, né? Triângulo RST, tá certo? Aonde os valores deles têm incógnitas, né? Que é o x, certo? Só que a gente tem que descobrir quem é o valor desse x para depois encontrar o valor do ângulo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, né? Usando a propiedadezinha da questão anterior, que a gente disse que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180, a gente vai fazer isso, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. X mais 15, perdão, x mais 50 mais x mais 10 mais x menos 30. Isso aqui é igual a 180 graus, tá certo? Agora vamos somar aqui os valores que tem x, ó. X mais o outro x mais esse outro x. Tudo isso é igual a quanto? A 180 menos 50, porque o 50 está positivo, ele passa negativo, menos 50, tá certo? Esse 10 ele está positivo, passa negativo, fica menos 10, né? E esse 30 aqui que ele está negativo, fica positivo, tá certo? Então a gente tem agora, né, que o x mais x mais x é igual a 180 menos 50 menos 10 mais 30. Né? Vamos somar aqui agora. X mais x mais x dá 3x. Né? Vamos baixar aqui esse 180. Ou pode fazer direto. Né? Então aqui, vamos ver aqui. Baixando o nosso 180. Certo? Aqui a gente tem quanto? Menos 50 com menos 10 dá menos 60. Menos 60 com mais 30 dá menos 30. Tá certo? Então a gente vai ver o que agora? Que 3x é igual a 180 menos 30, né? Dá 150. Tá certo? Fazendo aqui na frente, né? A gente tem que 3x é igual a 150, né? Logo, o x é igual a 150 dividido por 3, né? Porque o 3 está multiplicando o x no primeiro membro, passa dividindo. Então, isso vai nos dar um valor de 50, tá certo? O nosso x é 50, né? Agora, vamos substituir o nosso x em cada parte desse, em cada ângulo, tá bom? Para a gente encontrar o valor do ângulo, né? Então, aqui para R, tá certo? Para R, né? Aonde que a gente tem R é x mais 50, né? Mas quem é o nosso x? O nosso x é 50, então vai ficar 50 mais 50, tá certo? E 50 mais 50 dá 100, né? Logo, o nosso R é 100 graus, tá certo? Agora, vamos tratar agora sobre S, né? Quem é o nosso S aqui? S é igual a x mais 10. S é igual a x mais 10, o nosso ângulo. E quem é o nosso x aí? É 50, então vai ficar 50 mais 10, tá certo? E 50 mais 10, 60. Logo, o nosso ângulo de S, tá certo? É 60 graus, né? E aqui no último ângulo, que é o ângulo que a gente está chamando de T, tá certo? O ângulo de T é igual a x menos 30, né? E quem é o x? 50. X é 50 menos 30, né? Logo, 50 menos 30 dá 20, não é isso? Então, a gente tem aqui que o ângulo de T mede 20, o ângulo de S mede 60 e o ângulo de R mede 100.
somando aqui essas medidas, né, dos ângulos, tem que dar 180. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Vamos somar aqui embaixo, né? 100 mais 60 mais 20. Isso é igual a 180, né? Conferido a nossa questãozinha, ok? Pessoal, com essa questão a gente encerra a nossa aula, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E repito aí, dá um like no nosso vídeo, tá certo? Assim vocês vão fazer com que o canal cresça, né? Tá bom? Tchau!